versículos 16 ao 18, por favor. Hoje eu estava orando pelo meu netinho também, que está fazendo mais um aninho de vida, o Samuel. Amém? E a empolgação do trabalho também, que é algo diferente, mas eu não pude ir até o shopping com ele, né? Mas ele me ligou, né? Fiquei feliz por isso. Mas a responsabilidade às vezes fala mais alto, né? Amém? Amém, meus irmãos? Antes de começar, meu irmão, eu gostaria de dar uma ilustração para os irmãos. Amém? Tá bom? Gostaria de falar para os irmãos algo. Não sei se vocês viram o link que eu mandei convidando a igreja para vir. Era um ser humano, uma pessoa, que ao mesmo tempo tinha o bem e o mal em cima. Seria duas pessoas representando, mas era a mesma pessoa. O bem e o mal. Não sei se vocês observaram essa foto. E essa palavra de hoje é justamente isso. O poder do bem e do mal. E aí eu comecei a entender que tudo isso depende simplesmente do nosso querer, dos nossos desejos. Eu comecei a entender isso. E aí, meus irmãos, eu comecei a fazer uma associação sobre ética e sobre moral. Eu comecei a entender, sabemos que a ética, através da filosofia, ela ali, através de Aristóteles, Platão, muitos outros, há 380 anos antes de Cristo, eles eram pessoas inteligentes. Ateniense, grego, né? Então eram pessoas que tinham suas regras também. Mas nós sabemos que até então, naquela época, o Papai do Céu, Jesus Cristo, não tinha vindo ainda. Amém? 380 anos antes de Cristo. Porém, eles tinham as suas próprias regras. E muitos hoje vivem ainda através de regras. E eu comecei a perceber que nós também dependemos de regra. Ninguém entra no serviço e simplesmente é só entrar ali, não, já sou empregado. Não, existe uma regra no trabalho. Na igreja nós sabemos que existe regra. Você mora numa casa, você mora numa rua, você é obrigado a colocar o número da rua, não é obrigado? Em todos os lugares existe a regra. Mas aí nós entendemos que é algo, aí o que nós entendemos aí? Dentro da regra, e a regra que consistia naquele momento, eu fiquei sabendo também que o próprio Alexandre o Grande, ele foi treinado justamente por quem? Foi ensinado por quem? Pelo próprio Aristóteles. Ele foi, sabe? E aí nós sabemos a história de Alexandre o Grande, que era o Cesares da época, que ele se tornou uma pessoa mau. Uma pessoa que, segundo a gente ficou sabendo, ele chegou a abrir até a barriga da mãe para ver como é que era o neném. Mas aí eu quero dizer o seguinte, como já tinha existia o ensinamento ético na época, porém aquele homem que era um dos homens considerado na época como deuses, olha como é que ele agia. Pois já havia ensinamento, já existia regra. Amém? Então o que eu quero dizer? Então dentro de um ensinamento que nós pega na religião, vamos falar religião, os 10 mandamentos, amém? Na época de Moisés, foi ali, existiam o quê? Também o que era? Seguir os 10 mandamentos, amém? E dentro desse estudo, se você pegar a Constituição de 1988, qual que era um item que era firme ali também? Não matar. Mesma regra de Deus, não matar. Amém? Mas o que acontece com o ser humano? Muitos estão presos por quê? Não matar. Então, resumindo, o ser humano em si, nós, eu estou falando, quando eu falo ser humano, é nós. Nós temos tendências ao bem e ao mal. Porém, por que Jesus Cristo veio? É justamente para diluir essa dificuldade que nós temos. Porque eu vou perguntar para vocês, quem já não aqui, não pensou até mesmo, eu vou largar do meu marido, eu vou largar da minha esposa. Quem já até não pensou aqui, já sabe história também de alguém que já tentou se matar. Quem de nós, aqui estou falando no nosso meio aqui, quem de nós já não viu situações de pessoas, olha, eu vou tomar uma overdose só de cachaça, eu não quero mais viver. Ai, por que Deus ainda me inventou a bebida, se ela é proibida? Quem que já não pensou assim? Por que Deus não inventou a mulher? Pô, eu agora não posso largar também? Quem já não pensou assim? Porque o ser humano ele tem dificuldade de seguir regra. Amém? Vamos lá na leitura bíblica.
Versículo 16, 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que os irmãos entenderam aí, o versículo 16? Mesmo que o nosso, aquele lado que vem em nós, olha, eu vou agir, eu vou andar de qualquer jeito, eu não vou seguir, é como corromper aqui, é não seguir uma regra, é não seguir uma legislação, sabe? Mesmo que o nosso entenda, eu não vou parar de fazer a coisa certa. Quem já não falou isso também? Eu faço as coisas certas e dá errado. Os irmãos estão entendendo? Isso daí é dentro de quem, meus irmãos? Fala para mim. Dentro de mim, dentro de nós. Mas aí justamente, por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. Agora, o que é esse renovo? Meus irmãos, nós conhecemos também que tem um animal irracional e o racional, amém? O racional, quem já viu a teia de aranha? Quem já viu? Não é, parece que você ora, quando parece que é um alvo, tem hora, não fica? Não é um trabalho bonito? Porém a aranha, ela nasceu para quê? Simplesmente para fazer essa teia. O tecelão, um homem, não vai conseguir fazer o que a aranha faz. Mas só que a aranha, ela nasceu só para fazer aquilo. Sabe? Ela nasceu simplesmente, é bonito, não é bonito? Mas ela nasceu para fazer aquilo. Mas um homem que ele tem, o que o homem nasceu? Qual que era a ideia do homem? Ele procurar os seus próprios desejos, os seus próprios direitos, não é assim? Porém, mais dentro disso, desse desejo, o que nós conhece, o que é ética? Ética é o comportamento de onde você vive, concorda? É o comportamento da maneira onde aquele local que você vive, você se adequa. Aí surge o que é a moral. A moral não é igual à ética. Porque a moral, o que acontece com a moral? A moral é justamente aquilo que, aí tu pega e fala assim, olha, não joga lixo na rua. Estou dando um exemplo fácil de entender. Então, dentro dessa moral, existe uma ética, mas um regulamento que existe. Aí eu quero falar para os irmãos, quantos têm cumprido, mesmo nessa ética natural, a qual muitos de nós se confundem, eu não mato, eu não roubo, eu não traio a minha esposa. Eles acham que é só isso, eles já acham que merece o quê? A salvação. Os irmãos entendem por isso? Eu não mato, eu não roubo. Os irmãos entendem também? Os irmãos entendem que, ele está cumprindo, e são pessoas inteligentes, pessoas que têm posições, e também tem muitos pobres também que estão em cima da ética. Mas porém, sem buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Mas sem a justiça de Deus, mas a justiça de quem? Do homem. Vamos lá no 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Olha como é que nós temos que ser. As que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. É justamente isso. Mas por que nós conseguimos, hoje nós aqui tá, no conceito igreja? Porque mesmo nós temos dificuldade, mesmo nós sabemos que nós poderia, choveu, como a irmãzinha acabou de falar, choveu, mas eu sei que eu vou buscar uma palavra ali. Choveu, olha, eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje, mas eu vou. Mas por quê? Porque eu acredito que realmente existe um Deus, existe algo dentro de mim que me conforta, porém não é regra, não é lei, é minha atitude e desejo de sentir esse poder, amém? E esse desejo de sentir esse poder, ele me traz o quê? Felicidade. Porque, meus irmãos, nós somos fáceis de ser enganados. Nós somos fáceis, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Nos Estados Unidos, existia um homem. E esse homem, ele achou num lugar 35 milhões de dólares. E ele sendo policial, o que ele fez? Estava fardado, sendo um homem, é um homem, estou falando, né? O ser humano, um homem. Mas, além de tudo, ele era policial. Ele pegou aquele dinheiro e devolveu. Aí as emissoras de rádio, televisão, puxa, que lindo que esse cara fez, né? Olha que maravilha que esse cara fez. Ele pegou o dinheiro e devolveu. Não, aí era CNN, sabe, vários canais importantes de televisão, começaram a chamar ele para entrevista. E todo mundo,
E aí no dia que aconteceu, chamaram ele para conversar. E aí, meu irmão, como é que foi aquela atitude? Que linda atitude que você teve, 35 milhões, né? Aí ele só respondeu assim: é que está perto de eu aposentar. Aquelas mesmas pessoas que estavam tudo eufórico, alegre, então quer dizer que ele só fez por uma troca, mas na nossa visão, na visão de todo mundo na época, parecia que ele era um cara bom, ele só não pegou porque estava perto, ele não queria perder. Ele falou bem assim: eu não queria perder a minha aposentadoria que está tão perto. A resposta dele foi essa. Então aquele homem que parecia ser bom, né? Aquele homem que parecia ser ético, mas o coração, Provérbios 4:23, quem pode ler para mim? Provérbios 4:23. O coração dele como é que estava, meu irmão? Para todo mundo parecia que ele era uma bênção, né? Mas você viu a resposta dele? Está perto de eu aposentar. Na verdade, o coração dele. O irmão vai ler Provérbios 4:23. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E como que nós guardamos no mundo que nós vivemos o coração, Percival? Como que nós conseguimos no mundo que você está vendo que a moral, até mesmo a moral e a ética, está sendo distorcida? Por quê? Porque realmente existe um direito de igualdade a todos. Existe. Porém, dentro do padrão de Deus, esse direito de igualdade está atravessando os caminhos diferentes. Porém, até mesmo muitos de nós, que chamamos cristão, estamos até achando que as pessoas não estão tão erradas. A ética e a moral do mundo não está sendo mudada, meu irmão? Porém, o que vai nos assegurar os nossos descendentes? Pastor, o que vai assegurar a nossa descendência? Continuar acreditando nas coisas que não se vê, mas você sentir. Sabemos que a nossa casa terrestre, é só por aí mesmo, só o 18, meu irmão. Porque eu queria até ler, sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. É justamente isso, meus irmãos, que eu quero concluir com os irmãos aqui nessa palavra. Como que eu posso vencer o mal? Quem pode abrir para mim Romanos? Romanos 12, 20 e 21. Romanos 12, 20, 21. O que nós entendemos? A ética tem, a moral existe, mas está no padrão de Deus? E como que eu consigo entrar no padrão de Deus no mundo que age dessa maneira? Romanos 12, 20 e 21. Versículos 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Longe dele de vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? O que eu já vejo aqui, meu irmão? Que nós tiramos essas coisas de inimigo. Que nós tiramos aqui, meus irmãos. O que é esse versículo 20? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, é nós ir contra as coisas do mundo. Você está entendendo, meu irmão? Porque o mundo, pelo mundo, você errou, está descartado, você já não faz parte dessa turma. Pelo mundo, é bullying. Você está entendendo? Pelo mundo, agora no padrão de Deus, o que ele fala? Romanos, o livro de Romanos é mesmo naquela época, onde o quê? Os próprios romanos estavam distorcidos da palavra de Deus. E aí o que nós estamos entendendo? Que o próprio Paulo está falando para nós aqui. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Pastor, agora, o mundo está nesse padrão, pastor? Percival, o mundo está nesse padrão? Não está nesse padrão. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. O que você está fazendo, meu irmão? Aí no 21 já fecha. Olha que o 21 como ele é lindo. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu creio, meu irmão. Eu creio que eu chego numa residência. Pode estar a pessoa triste. Por que está triste às vezes? Não é porque o marido bateu. Está triste às vezes, sabe por quê? Poxa, me trataram mal lá na escolinha. O meu filho estava com tênis velhinho, me trataram ele mal. Aquela mulher está sentindo a última da pessoa, sabia? Aí eu vou lá e falo para ela assim: ô bem,
Não liga não, são pessoas que estão no padrão do mundo, mas nós estamos no padrão de Deus. Quem está no padrão de Deus não vai diminuir o seu filho. Você está entendendo, meu irmão? Porque é justamente isso. E o que eu quero dizer que é muito forte em cima disso? A regra, eu não estou falando contra a regra, eu só estou querendo dizer que aquilo que Deus faz, a regra que Ele faz, parece que é estreito ao primeiro olho, não parece? Mas quando você vê e você começa a se encher dela, meu irmão, está falando aqui um espingaiado, como você começa a entender que você teve liberdade, que você era um homem diferente, agora você começa a ver que vai gostando, você vai vendo que vai tendo um crescimento, que vai vendo uma capacitação, aí você tem vontade de falar para todo mundo, olha, vem que Deus é, sabe, quando você começa a entender, né, irmã Gerô, que você vai orar e aquela pessoa vai ser curada, você não quer largar mais, que você vai olhar para aquela família, que antes a bebida, a cachaça, aquele marido que era bravo, não é mais bravo, sabe, ele mudou. Você começa a falar, puxa, eu vou fazer mais, mas não para a honra de você, nem do nome de uma ordenança, não, mas porque você sabe que você quer ver as pessoas felizes. Mas para isso acontecer, meus irmãos, nós temos que fazer o quê? Tirar o inimigo, tirar aquela parte que não quer que você faça coisa boa. E nós não conseguimos, meus irmãos, pela ética, pela moral, nós conseguimos sim pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus nós conseguimos. Agora, pela minha faculdade, sabe, pela minha filosofia de vida, sabe, eu não consigo. Ela é regra para nós viver como humano na terra, mas para viver como Deus quer, é a palavra de Deus. Por isso eu falo para você, parece que é difícil, parece que até é forte uma palavra dessa, não parece, meus irmãos? Não parece que é até forte? Mas se você vê, é como se fosse um marido, chega em casa, a mulher está bicuda, né? No outro dia ele chega em casa e está desempregado ainda, de novo a mulher está assim, bicuda. E a mulher não chega, nem fala com ele, porque como é que você vai vencer o mal com o bem, se a esposa não fala com você? Fica difícil, não fica? Eu quero vencer aquele mal que está nela, mas por que ela fez o biquinho? Por que ela fez o biquinho? Porque ela não está bem, e aí o que você tem que fazer? Você tem que insistir, você tem que insistir, e falar com ela, ó bem, por que eu fiz de errado? Você, aí minha irmã, e quando você faz isso, quanto casal, eu já fiz isso, o que eu fiz, meu irmão? Ô nega, o que eu fiz? Aquele momento o mal foi embora, o irmão também já fez isso, aquele momento, então, toda vez que nós entender que nós erramos, e queremos consertar, né irmã, acontece, né irmã Ruth? Toda vez que nós erramos, seja onde está, o filho, ô pai, eu vou falar até dos meus irmãos, eu agradeço ao meu pai até hoje. Meus irmãos falam assim, porque ele bateu em mim, porque nós vivemos num ambiente que era droga, um ambiente que era feio o negócio, matar, e nós poderíamos ser malandro para não ficar no meio da roda, mas meu pai não deixou. Quando nós chegava mais de 8 horas da noite, meu irmão, eu não tenho vergonha de falar, meu pai ia de shortinho pegar nós, forte que nem eu, de shortinho, imagina, ia atrás de nós, 7 homens, uma menina. Ele ia atrás, todos ele fez isso. Eu agradeço ao meu pai até hoje. Sabe? Porque ali era um amor e preocupação. Ele venceu o mal com o bem. Por quê? Mesmo que parecia que era ruim para nós, mas era o amor dele por nós. Hã? E uma regra. Então, meus irmãos, por que nós, para fechar, meu irmão, para concluir, sem regra nós não vivemos, meu irmão. Pastor Décio, fala para mim, sem uma atitude de direção, diretriz, nós não vivemos. Você não planeja ter um filho? Você não planeja ter uma esposa? Você não planeja ter uma casa, meu irmão? Né? E todo aquele, meu irmão, com Deus, meu irmão, e todo aquele com Deus, e na regra de Deus, você acha que vai acontecer com essa pessoa? Pode vir luta, ele vai estar sorrindo, pode vir dificuldade, por quê? Mesmo que o mal venha, o mal vem atrair ele também, mas ele vai pensar, mas Deus falou que está comigo, ele vai ouvir a palavra. Você entendeu, meu irmão? Porque todo aquele que se arrepende, meu irmão, todo aquele que se arrepende, e entender que errou, quem é o primeiro a cuidar dele?
Porque, meu irmão, onde existe mal não tem arrependimento. Não sei se já perceberam, já percebeu isso? Onde existe mal tem arrependimento. Eu vou pegar ele, hoje ele não passa, não é assim? Não converse mais com aquela pessoa. Eu posso, Deus. Onde existe mal não tem arrependimento, não tem perdão. Então, meu irmão, que palavra maravilhosa que Deus dá para nós numa noite dessa. Se tiver algum mal que está te atrapalhando, Deus está falando para você hoje, não existe mais. Porque você está procurando a bênção de Deus, as regras de Deus, a justiça de Deus, porque a justiça do homem, igual Isaías fala, ela não presta. Amém? Amém, meus irmãos? E nós, como homem, ser humano comum, nós precisamos o quê? Seguir uma regra e saber que tem alguém cuidando. Porque o homem natural, sabe o que acontece? Ele vai preso à justiça. Mas Deus não, Ele prende você não. Ele vai te dar mais uma oportunidade para você mudar. E por que muitos querem perder isso, né, irmão? Ou em vez de eu entrar, olha, com Deus Ele vai me perdoar, é claro que as consequências daquilo que você fez vai perdurar. Porém, mas Deus, diante de Deus, Ele conhecendo o nosso coração, Ele já te perdoou. E aí você tem a oportunidade de ter uma nova vida, mesmo até preso, meu irmão. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, a começar por mim, Senhor, que essa palavra continue fazendo morada no meu coração, porque eu sei que o Senhor é que tocou em mim para que eu estivesse ministrando aqui. Peço, Senhor meu Deus, para toda a minha família. Peço, Senhor meu Deus, pelos meus vizinhos, meus colegas de trabalho, onde eu trabalhei, onde eu trabalho. Peço, Senhor meu Deus, Pai, até mesmo ali pela mãe da Cris, que está ali internada, Senhor meu Deus. Olha, Senhor meu Deus, aquela que, glória a Deus, ali, ela sentiu já aceitar o Senhor como Salvador da vida dela. Obrigado, Senhor meu Deus, por cada meio onde nós pisamos a planta dos nossos pés, não só a nós aqui, Pai, mas todas as famílias aqui representadas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, Pai, aqui localizada em Itupeva, abençoando os pastores dessa igreja, abençoando cada vida, cada família dessa igreja. E sim, Pai, continue, Senhor meu Deus, sim, Pai, nos ensinando e falando para nós a todo dia, Pai, como é fácil vencer o mal com o bem, Pai. Porque, Pai, eu creio, Pai, que isso o Senhor faz em todas as vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.